Período musical. Bom, a gente já viu a sentença e a gente viu que ela tem duas frases. A primeira frase tem duas partes. A primeira parte a gente apresenta uma ideia musical. Na segunda parte dessa primeira frase a gente confirma a ideia musical. Em sequência começa a próxima frase, que a gente chama de frase consequente. A primeira parte dessa frase, ela contrasta ao que veio antes ou desenvolve o que veio antes. Ela modifica alguma coisa, a gente precisa de alguma novidade para a gente sentir que a música está andando para frente, que a coisa está evoluindo. E a parte final dessa frase consequente conclui essa exposição temática, né? Então a gente tem apresenta, confirma, contrasta e conclui. Agora a gente vai ver o próximo tipo de construção temática, que é o período. Também vamos trabalhar inicialmente com 8 compassos e a essência é a mesma. A gente tem que entender o seguinte: essa proposta de apresentar alguma coisa, confirmar que aquele é o assunto principal, depois contrastar para movimentar, para criar desenvolvimento, criar continuidade, gerar continuidade, e depois a gente tem que concluir. Isso seria como se fosse a pontuação, a estrutura discursiva da música. E isso vale, a gente tem que pensar nisso em todos os níveis da escrita formal. Então essas funções elas vão existir sempre. O que acontece no período é uma modificação simples. A gente apresenta a ideia musical e antes de confirmar ela, a segunda parte do antecedente é voltada para o contraste. Ou seja, ou na verdade é uma continuidade. A gente apresenta uma ideia e depois em seguida a gente tem uma ideia consequente, uma ideia em continuidade. Uma coisa leva a outra. Depois, a gente ainda não confirmou aquela ideia, então a gente não sabe qual é o assunto principal. E aí o que acontece? A frase consequente, ela se encarrega dessa confirmação. Então a primeira parte da frase consequente agora, ela é voltada para a confirmação do material, da ideia musical principal, e a parte final dessa frase continua sendo uma parte conclusiva para a gente fechar esse parágrafo, né, ou esse capítulo. É difícil de, né, saber qual seria o equivalente linguístico. Mas então, a gente agora no período apresenta, contrasta, confirma e depois conclui. Agora a gente vai dar uma olhada num choro chama Sonhando, do Cachimbinho, e estudar um pouquinho a estrutura dele. Primeiro a gente vai ver ele em forma de sentença. Então vamos lá, a gente tem aqui o tema. Então aqui a gente tem o motivo identificador e aqui o motivo conclusivo. Uma ideia muito simples. E agora a gente tem a próxima parte. Se Cachimbinho tivesse escrito isso em uma forma sentença, ele iria confirmar essa ideia inicial. Então o que eu fiz? Eu tenho uma harmonia diferente aqui e eu simplesmente repeti essa ideia ajustando a nova harmonia. Então tenho 1, 4, 5, 1. Então eu apresentei, confirmei, agora seria um contraste, um desenvolvimento. Eu usei o mesmo recurso que o Beethoven usou na primeira sonata, eu peguei a segunda parte da ideia musical e repeti ela. Só isso. Igualzinho Beethoven fez na primeira sonata. E a parte final da segunda frase, ou frase consequente, seria uma ideia conclusiva. Ela é conclusiva, mas ela termina na dominante, então a gente cria uma interrogação, a gente espera uma repetição. Então vamos tocar essa ideia inteira.
Então a gente tem bem claro aí uma forma sentença, um pouco acadêmica demais até, principalmente essa primeira parte da frase 2 ficou um pouco acadêmica, mas a gente está trabalhando aqui com um exercício, uma demonstração assim, técnica do que seria uma sentença. Agora a gente vai para a versão real, como o Cachimbinho realmente compôs essa peça. Então a gente continua tendo o mesmo material, a mesma ideia musical. E aí, a partir do momento que ele apresenta essa ideia, ele não confirma ela de imediato. Ele cria uma continuação, uma ideia consequente nessa primeira frase. Então olha como é que a frase muda. A harmonia é a mesma daquele exemplo anterior que eu acabei de fazer. Então agora a gente tem uma ideia que foi introduzida e uma ideia consequente, como se fosse quase uma pergunta e uma resposta, vamos dizer, né? Uma primeira parte e uma segunda parte. E essa seria a frase antecedente do nosso tema. Então o que faltou? Faltou a confirmação. O que o Cachimbinho faz? Ele confirma na primeira parte da segunda frase. Ele repete a mesma ideia, só com modificação harmônica. Né? Então tá um pouquinho diferente. A primeira vez foi. A confirmação foi. A gente usa o 5 menor, é uma harmonia um pouco diferente, um pouco mais modal, né? Um sabor modal. E ao mesmo tempo, como na primeira vez essa final foi descendente e na segunda foi ascendente, a gente cria uma sensação, um desejo de alguma ideia conclusiva. Então ele reforça a nossa necessidade de conclusão. E a gente vê outra coisa interessante aqui na maioria dos temas, né? Em muitos, não todos, mas em muitos. O ponto culminante, a nota mais aguda, a nota mais alta, nem sempre é no meio, muitas vezes é depois do meio. Então, por exemplo, aí nesse segundo compasso da frase 2, ou talvez até no terceiro compasso, que seria efetivamente o próximo compasso, no caso de Cachimbinho, ele repete essa nota, ele já chegou nela e ele repete ela para concluir a nossa ideia conclusiva. Então, essa segunda frase seria... E agora ele conclui. A mesma conclusão. Repara que eu mantive a mesma harmonia. Aquela sentença didática que a gente fez antes. Eu mudei um acorde ali na segunda parte da frase 2. No segundo compasso da primeira parte da frase 2, só para simplificar a nossa vida, para a gente trabalhar com aquela estrutura da sonata 1. Mas a essência da harmonia é a mesma e a gente vê a diferença. E a gente vê, inclusive, o quão mais interessante é a versão original, a versão real desse chorinho. Mas então a gente tem aí um exemplo muito claro de um período musical. A gente apresenta uma ideia, depois a gente gera uma continuação, uma ideia consequente, uma ideia em sequência daquilo, em decorrência daquilo, e aí depois a gente confirma a ideia principal e depois a gente conclui, a gente tem a estrutura de um período musical. A gente tem agora aqui um outro exemplo na música popular, um tema do Caetano Veloso, Lua de São Jorge. A ideia principal é... Repara que ele termina nessa dissonância, a gente quer uma resolução, né? Então ele criou aí, você tem um motivo identificador, que seria essa primeira parte, e aqui a gente tem um motivo conclusivo, que não conclui muito, né? E essa é a apresentação. O que ele faz agora? Ele cria uma continuação, uma ideia consequente, né? Uma ideia que contrasta. No caso, é a mesma ideia, só que descendo ao invés de subindo. E agora, então, o que a gente precisa? Confirmar a ideia principal, é exatamente o que ele faz. É muito parecida com a primeira frase, com pequenos ajustes harmônicos. E agora a conclusão é aquele movimento descendente de novo.
Então vamos ver o tema inteiro. A primeira frase começa no Mi e a segunda frase começa nesse Mi só com um ajuste melódico no final. E tem muito a ver com harmonia, nada muito além disso. E repara que a ideia consequente foi a ideia utilizada para concluir o tema. Então a gente tem duas ideias, uma ideia consequente, repete a ideia inicial confirmando ela e repete a ideia consequente para concluir o tema. A gente pode usar isso, apenas duas ideias, não precisa ter uma ideia de continuação diferente de uma ideia de conclusão. A gente tem agora o Pedacinho do Céu, que é um chorinho do Valdir Azevedo, muito famoso. A gente tem, ele começa com um anacruse, que seria o motivo introdutório. Depois a gente tem o motivo identificador, que nada mais é do que uma nota longa. E o motivo conclusivo, que é um gesto descendente. Esse seria, por exemplo, talvez o motivo identificador e conclusivo. Nós vamos parar ele ali a título mais didático mesmo. Vamos ver a próxima parte. Essa seria essa apresentação. E agora o que a gente tem? A continuação, essa ideia de continuação. Ele repete o anacrúsio, só que ele termina diferente. Então vamos ver a primeira frase inteira. Encerramos aí a primeira frase. Agora a segunda frase, o que ficou faltando? A confirmação. É exatamente o que ele faz aqui, ó. Ele vai saltar. E aí para aqui do mesmo jeito. E agora a gente tem a ideia de conclusão. Que lembra, né, a ideia de continuação, mas é um pouco diferente, né? Então a gente tem aí o tema inteiro, apresenta uma ideia de continuação, aí depois vem a confirmação, depois vem a conclusão. Então até aí a gente tem essa primeira parte desse tema. Então, para finalizar, a gente tem essa ideia do período. O que é um período? O período é uma estrutura temática na qual a gente apresenta uma ideia musical nos primeiros dois compassos, ou na primeira parte da frase antecedente. Depois, a segunda parte, a gente gera algum tipo de continuidade através de uma ideia de continuação que dá um contraste, que dá uma variedade ao discurso musical. É uma melodia, de certa forma, até mais complexa, né, esse tema, essa primeira parte. E aí depois a gente tem que confirmar essa ideia principal, a primeira parte da frase antecedente, e isso acontece na primeira parte da frase consequente, e a segunda parte da frase consequente conclui esse nosso período.